Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha Mãe, fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade diante do primeiro e último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, as reparações, os louvores, o amor por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas que eu farei durante este dia. Amém. Então, dando continuidade ao livro, da Maria Valtorta, O Fim dos Tempos, o capítulo 35, O Poder de Amar a Deus. 10 de setembro de 1943. Jesus diz: só há uma coisa a fazer para vir a mim sem erro. Então, só há uma coisa para fazer, para vir a mim sem erro. A coisa aconselhada por Eclesiastes e modificada por mim da seguinte maneira: ame a Deus e guarde os seus mandamentos. Eu não digo temor, eu digo amor. O amor é muito maior do que o temor e é mais confiável para vencer o próprio fim. O temor é para aqueles que ainda estão longe de Deus, para que não se desviem. É como viseiras que mantêm a bestialidade fechada dentro das pessoas para evitar cada quimérico fogo fato sedutor. Então, o que Jesus está falando? Não é temor, porque o temor ele é seguir regras, né? É seguir ali aquela ordem, um mandamento, para que você não caia, né? Então, ele está falando assim, que aqui, olha, como se tivesse aquelas viseiras, né? Não sei se vocês conhecem aquele... Eu sempre falo, né? Coloca um tapa-burro. Vocês já viram o tapa-burro? É aquele negócio que vai bem do ladinho, assim, ó, do olho do burro ou do cavalo, para ele olhar só para frente, né? Então, é mais ou menos isso. Coloca, assim, algo, né? Onde ele tem que cumprir, né? Olhar para frente e cumprir, né? Para não poder cair, né? Então, é isso que ele tá falando, assim. Então, tá usando algo para que não possa cair, né? Porque tem sempre aquela tentação de cair, né? Então, se você tiver temor, enquanto você está tendo temor, você está distante de Deus, né? Você está cumprindo regras, né, para não cair. Agora, quem tem amor, não, né? O amor é totalmente diferente. O amor, ele está sempre olhando o amado, né? Se o amado estiver triste, né, ele se entristece junto com o amado e ele quer o quê? A felicidade do amado, né? Então é muito diferente, né? Quem tem amor tem correspondência, né? Que é o bem do outro, né? É querer o bem, né? De verdade. Mas para os que já estão perto de Deus, sobretudo para os que já estão nos braços de Deus, o amor é o que deve ser seu guia. Então, guiar pelo amor, né? Isso ofende a Deus e eu amo a Deus, eu não vou fazer. Mas não porque eu tenho... Não é outra coisa, porque eu sei que isso vai deixar Deus triste, né? A gente entende a desordem, né, que ocorre. Tem muita coisa, né? Amor é totalmente diferente de um temor, né? Você não faz realmente porque você não quer fazer, né? Mesmo que não tivesse aquela regra, mesmo se você não soubesse a regra, né? O que guia você é o amor, mesmo que você não soubesse a regra, não tivesse um mandamento, né, para seguir, não tivesse aquela regra. Você ia olhar, você ia saber que aquilo ofende, que aquilo não é bom, né? E você não faria por amor, né? Porque você prefere amar, né? Deus levará todas as suas ações para julgamento, mas é normal que as ações movidas pelo amor nunca sejam completamente más e causem repulsa ao Senhor.
Elas podem ter a marca de sua limitação humana, mas serão cobertas pelo ardente sinal de amor que anula nossos pecados e torna as nações das pessoas agradáveis e torna as ações das pessoas agradáveis ao Senhor. Aí está, minha filha. Enquanto o mundo está cheio de estrondo e assassinato e os corações transbordam de ódio, nós dois que nos amamos, em paz e sossego, falamos de amor. E não há nada que alegre o teu Jesus como tanto quanto essas pequenas Betânias, nas quais eu sou o mestre, descansando e ensinando uma Maria apaixonada, olhando para ele e ouvindo-o com todo o seu amor. Então, Betânia era a casa de Maria, Marta e Lázaro, né? Então, é onde Jesus sentava. Ele vivia, Jesus gostava muito de ir para Betânia, né? Porque lá ele encontrava o que ele encontrava em Marta, Maria e Lázaro? A correspondência, aonde ele era mestre, corações simples e abertos, onde ele sentava, lembra? Tem até a passagem, né? Marta, Marta, né? Que a Maria estava, como que a Maria estava? Aos pés de Jesus, ele falando e ela lá atenta, né? Deixando as preocupações do mundo, ela não estava nem aí com as preocupações do mundo, né? Enquanto estava acontecendo, ele está falando, então, enquanto as pessoas estão se matando lá fora, quem está aos pés de Jesus com o coração aberto, onde ele senta no trono e ele é o mestre, né? Tá no amor, tá na paz, né? Então essa alma está o que? Aos pés de Jesus, está com o coração aberto, né? Onde Jesus pode o que? Ensinar, né? Aí Jesus descansa, né? Ele falou, descansando, ele fala aqui, né? Que ele está nas suas pequenas Betânias como mestre, descansando e ensinando, né? Uma Maria apaixonada. Então vamos para o próximo. A bandeira de Cristo, o juiz. Qual é a bandeira de Cristo, né? Sofrimento, o sangue dele derramado e Nossa Senhora ali, né? O véu de Nossa Senhora, né? Então, a bandeira dele é a Nossa Senhora sofrendo junto com ele, né? O véu dela puríssimo, branco, a pureza, né? Para significar a pureza dela. E o sangue puríssimo de Jesus para falar o sofrimento, né? Então o sangue dele é o sofrimento, derramamento do seu amor, né? De derramar toda a gota do seu sangue. Jesus diz, minha terrivelmente triste mãe, desde o meu nascimento até a minha morte, ela teve que sofrer. Por isso também, ser incapaz de dar a seu filho os primeiros e últimos confortos que até os mais miseráveis filhos da humanidade têm no nascimento e na morte. Então Nossa Senhora não pôde dar nenhum conforto, né? Ela puríssima, sofrimento puro, de amor também, né? Então o sofrimento de Nossa Senhora era por amor, né? Para com seu filho. Ela teve que usar seu véu para vestir seu filho recém-nascido e fornecer-lhe uma tanga quando ele estava sangrando até secar. Este sangue não se perdeu. Ele existe, vive e brilha no véu de Nossa Senhora. Aquela púrpura divina sobre o branco virginal será a bandeira de Cristo, o juiz no dia do juízo. O período de paz e o fim do mundo. A própria Maria Valtorta nos dá o contexto para o seguinte ditado. Como esta manhã Jesus parecia estar me deixando descansar, depois que eu disse o Veni Sancte Spiritus, como sempre faço, abri a Bíblia ao acaso. O que apareceu foi o capítulo 2 do livro de Joel. Precisamente os versículos 18 a 32. Numeração da Vulgata em outros sistemas de numeração seria o capítulo 2, 18 a 35. Eu estava dando a essas palavras uma interpretação com a qual meu coração italiano sonhava com todas as forças.
Mas Jesus me explica seu significado muito mais elevado. E Maria, a pequena tola, o escreve, sabendo que só o Senhor é instruído. Então eu achei aqui na Bíblia o capítulo o Joel 2, do 18. Só que na minha Bíblia está do 18 ao 27, não está 18 a 32, então eu fiquei meio assim. Eu ia ler ele aqui, né? Mas eu vou ver o que Jesus diz para ver se é isso aqui mesmo, porque o meu é 18 a 27, não é nem 18 a 32. Jesus diz, não é no sentido em que vocês entendem. A hora da paz e do perdão virá para vocês, italianos também. Chegará a hora em que vocês voltarão para fazer uma aliança com o Senhor. Depois de terem estado nas mãos de Satanás, que jogou vocês quase como se fosse um fio de lã nas mãos de um lunático delirante. Então, assim, ó, eu estava vendo aqui, olha, o livro de Joel, aqui tá aqui, ó, o dia do julgamento, né? Então começa com isso. Depois tem a praga dos gafanhotos, né, que são as pragas lá. O capítulo 2, eu li um pedacinho, daí eles estavam falando assim para rasgar o coração para Deus, né? Porque eles tinham passado por pragas e tinha destruído tudo. Então, para fazer pedido mesmo para Deus, né? Rasgar o coração e ir até a Deus, né? E voltar mesmo para Deus. Aí depois nesse 18 aqui, que eu li até o 27, é assim, ó, a fartura se transforma em agradecimento, né? Então aí Deus, ele volta, né? Como Deus, ele volta para o povo e aí Deus, ele manda abundância de novo para o povo, né? Então ele começa a falar que vai mandar o invasor embora, né? E que as árvores vão começar a dar fruto, né? Então né, vai começar a florescer de novo, tal, né? Essas coisas que está escrito aqui nesse 18 até o 27. Então eu não sei se é isso, né? Depois e ele mesmo fala no final, né? Depois do castigo que ele mandou, né? Que foi gafanhoto, foi as pragas, né? Ele estava mandando também agora que as chuvas iam cair no tempo certo, né? Então que ia florescer, que os campos iam dar frutos e tal, né? Trigos, né? As sementes. Então assim, é isso que está escrito, né? Então eu não sei se está certo aqui, né? Então é isso que está escrito nessa parte que eu li aqui, né? Então aqui Jesus, vamos ver se é sobre a hora da paz, né? Pode até ser mesmo, né? Porque aqui Jesus vem explicar, né? Não é no sentido em que vocês entendem. A hora da paz e do perdão virá para vocês, italianos também, então é para todos. Chegará a hora em que vocês voltarão para fazer uma aliança com o Senhor, depois de terem estado nas mãos de Satanás, que jogou vocês quase como se fosse um fio de lã nas mãos de um lunático delirante. Mas as palavras de Joel, né, do capítulo 2, do 18 a 32, não foram ditas especialmente para esta ou aquela nação, né? Então não é porque aqui era o povo de Israel, tá? Aqui, né, era o povo de Israel, né? Então não quer dizer o povo de Israel, é o povo de Deus, né? Então não é para um ou aquela outra nação. As palavras são dirigidas ao meu povo, ao povo do único, verdadeiro, grande rei, do Senhor vosso Deus, né? Então, não tem povo de Israel, agora é o povo de Deus, né? Então, todo aquele que ama a Deus, né? É o povo de Deus. Uno e triuno, Criador e Redentor da raça humana. Aquele período de bem-estar do qual Joel fala é o anúncio antecipado do que muito tempo depois João falou em Apocalipse. Então é um anúncio. Vamos lá. Depois das guerras terríveis que Satanás terá trazido à terra por meio de seu mensageiro das trevas, o anticristo, o período de trégua virá.
né? Então, ó, então o trecho ali, acho que tá certo, tá? É que o meu aqui tá 18 até 27. Então, o povo tinha vindo de castigos, né? O povo tinha vindo de castigos. E também vinha de um tirano, porque estava escrito aqui também, né? Que ele vai mandar, deixa eu ver aqui. Ele falou que vai mandar o mal para o norte, peraí. Mandarei para longe o invasor do norte, para um lugar seco e deserto, e vanguarda para o mar do oriente, e a retaguarda para o mar do ocidente. Aí ele vai cheirar mal e feder, porque foi longe demais. Né? Então também é isso, né? Então por isso que ele fala, depois desse período dos sofrimentos, né? Aí ele está falando que virá sim um tempo, né? Durante este tempo, depois de ter mostrado a vocês com a prova de derramamento de sangue, que tipo de presente Satanás pode dar, tentarei atrair todos vocês a mim, regando-os com os meus dons. Ó, meus presentes, eles serão o seu deleite. Vocês não experimentarão fome, massacres, desastres. Seus corpos e mais ainda suas almas serão alimentadas por minha mão. Então não é só, Deus está falando que não é só nem a alma, né? Não é só a alma, o corpo também. A terra parecerá brotar de uma segunda criação, totalmente renovada nos sentimentos de paz e boa vontade entre as nações, e de paz entre o céu e a terra. Porque terei o meu espírito inundando-te e penetrando em ti e dando-te a visão sobrenatural dos decretos de Deus. Então está trazendo que os segredos, aquilo que Deus decretos, né? Conhecimento de Deus, né? Aí aqui que entra, né? O que a gente já está conhecendo, o reino, né? Então é a vida divina, a vontade divina. Porque olha aqui, será o reino do Espírito. O reino de Deus que você pede no Pai Nosso. Né? Então isso já está claro para nós, né? O livro do céu fala da vontade divina, puramente da vontade divina e no reino da divina vontade, e que é o cumprimento do Pai Nosso, né? Então a gente já sabe disso, então essa verdade, esse reino já chegou para nós, esse tempo, né? Então esse tempo para nós já chegou sim, apesar de ainda estar acontecendo as guerras, né? Ainda o anticristo, tem vários anticristos, né? Estava vendo os trechos anteriores aqui do fim dos tempos, né? Ele falou que são vários precursores do anticristo. Então nós temos muitos anticristos na Terra hoje, né? Vai ter um que vai representar, né? Acho que um que vai ser o alto ali, não sei, um que vai se denominar o anticristo. Mas nós temos vários, né? Nós temos muitos, todos esses governantes que a gente tem visto aí são sanguinários, são, sei lá, tudo anticristo mesmo, né? Não tenha dúvida disso, são tudo ditador, não pensa no povo nem um pouquinho, é só no poder e no que eles querem, né? É só mesmo o egoísmo do mais alto grau, meu Deus do céu. Então vamos ver que Jesus está falando sobre o reino, né? Então o cumprimento do Pai Nosso. E você não sabe o que está pedindo, porque nunca pensa sobre isso. Onde você espera o reino de Deus virá. Onde você espera, o reino de Deus virá. Mas em seus corações? É aí que o meu reino na terra deve começar. Né? Então aqui... Então tá, agora eu tô começando a entender o que eu li aqui do livro de Joel. Tá certinho o que eu li. Só que, não sei o que aconteceu, né? A Bíblia mudou. Porque depois do 27 aqui vem o capítulo 3, né? Então aqui no versículo 12, tá aqui, ó, rasguem o coração e não as roupas. Né? Então assim, aonde que começa o reino de Deus? No coração.
né? Então, primeiro é interior, né? Então, é um reino, primeiro interno, né? Um reino que vem de dentro, né? Um reino que vem no coração, vem plantado no coração, né? Igual eu estava falando ali em cima, né? Eu quero amor, não temor. O amor, ele vem de dentro do coração, né? Ele não vem por medo. Ele, né? Amor, eu não sei nem explicar, gente, que é amor, porque amor é uma coisa que é inexplicável até, né? Porque você não faz assim porque alguém tá vendo, porque você tem medo de ser punido, né? Amor é outra coisa, é muito diferente, né? A gente faz porque ama o outro, né? Porque não quer a felicidade do outro, né? Sabe que aquilo magoa o outro, mesmo que o outro não vê, mesmo que o outro nunca fosse descobrir, né? Se você fosse com vontade de fazer um mal, você não sente nem vontade de fazer, né? Não faz nem parte da sua natureza. Eu não sei como explicar isso, né? Porque tem coisas que não fazem parte da minha natureza, né? Se eu tiver longe do meu marido, morando em outro lugar, eu poderia traí-lo, vamos dizer assim, e ele nunca ficar sabendo, né? Eu não faço, mas não porque faz parte da minha natureza, né? Não querer um ato desse, entendeu? Mesmo que ele nunca fosse, mesmo que ele nunca soubesse, não faz parte da minha natureza, né? Então, amor é diferente, né? Amor é diferente do que uma regra. Vamos supor, não precisava ninguém falar isso para mim. Tá lá nos mandamentos da lei de Deus, né? Não adulterar. Não precisaria ninguém falar isso para mim, entendeu? Né? Porque é uma coisa que faz parte da natureza, né? O amor, principalmente a Deus, né? Mesmo que, o tanto que ofenderia Deus, né? Uma coisa dessa, né? Uma coisa grave dessa, né? Então faz sentido, né? Agora que Jesus está falando, né? Então onde que começa o reino? No coração. Um grande reino, mas ainda limitado. O reino sem limites, nem de terra nem de tempo, virá depois. Então, sim, né? Então Jesus está falando que vai começar nos corações primeiro, né? Limitado, né? E a gente está nesse período, né? Se a gente for ver, esse é o nosso tempo, né? Porque de certa forma nós estamos limitados, porque a gente vai falar da divina vontade, as pessoas não conhecem, as pessoas não dão bola, né? Então poucos conhecem, uns não estão interessados, né? Então a gente está em poucas pessoas, né? Mas dentro da gente, né? Então Jesus fala assim, ele é imenso, é o mesmo reino, né? Em nós ele está sendo o mesmo reino. Para Deus, o divino tá sendo feito, né? Vamos dizer assim, o divino tá alcançando almas, né? Então, por enquanto, ainda limitado. O reino sem limites, nem de terra, nem de tempo, virá depois. É o reino eterno que tornará todos vocês moradores eternos dos céus. Porque naturalmente estou falando para aqueles que são meus súditos, e não para os réprobos, que já têm seu reino medonho, Satanás. Seu rei, né? E hoje em dia, quanta gente, né? Nossa, eu tô assim, a gente chega a ficar na exaustão, né? De ver, né? Essas coisas. Do quanto as pessoas estão afundadas num buraco, né? Num vazio em si mesmo, sabe? A gente percebe isso, sabe? Então existe um vazio dentro das pessoas e como elas querem dar voz, né, para sua vontade, esse buraco parece que a vontade humana ela é insaciável, né?
Então ela é insaciável, né? Então ela abre um buraco ali, um vazio, e ela tenta preencher esse vazio, né? Com tantas coisas, né? Com tantas coisas assim, fúteis, né? Muito fúteis as coisas. Né? Hoje eu estava pensando sobre isso, eu falo, meu Deus do céu, a gente acaba de uma coisa pulando para outra, né? Como Jesus sempre fala, né? De um vício para outro vício, de uma paixão para outra paixão, porque a vontade humana ela não tem fim, ela é insaciável, né? Ela é insaciável e a gente vê as pessoas nesse mais alto grau, assim, né? A gente vai conseguindo enxergar também a manipulação, né? Do mal em cima das pessoas e não percebe. É sutil, sabe? Às vezes a gente está procurando mal em certas coisas e o mal, na verdade, está bem próximo. Ele está bem próximo, né? Mas ele está em pequenas coisas também, né? Que a gente não percebe, né? Então, assim, as pessoas estão na vaidade, nas aparências, né? Então, hoje em dia a gente vê as pessoas muito ligadas com o corpo, né? Com a aparência do corpo, com a aparência de ter uma casa, carro, ser rico, né? Riquezas, né? E ainda falando que é em nome de Deus, porque tem muitos falando em nome de Deus para conquistar essas coisas, né? E isso não tem nada a ver com Deus. E muitas pessoas não percebem, né? Então é muito sutil. E as pessoas vão caindo, né? O teu Deus fará todos os milagres para atrair para si o maior número possível de viventes, porque sou Deus da misericórdia, do perdão e de um amor tão infinito que por mais que procuras compreender a sua medida, não poderás. Não podes, né? Então, Deus do perdão, do amor, da misericórdia, Ele vai tentar atrair todas as pessoas, o maior número, né? Olha o que Ele está falando, né? Que vai tentar atrair o maior número de pessoas, né? Para Ele. O que pensas é a infinitude do meu amor por todos vocês. É como um pequeno seixo na margem de um riacho, em comparação com toda uma cadeia de montanhas, cujos pés dividem os continentes e cujos picos estão envoltos em nuvens. Mas você acha, Maria? Agora vem uma dor, gente, presta atenção no que Jesus vai falar. Mas você acha, Maria, que tantos milagres de amor e tantas luzes do Espírito converterão as pessoas ao seu Deus eterno? Agora vem uma dor muito grande. Desiluda-se. Nem com tudo isso, nem com tudo que ele fizer, né? Eu cuidei dos pobres animais sem razão, como cuidarei de você para as suas necessidades corporais. Se eu fizesse apenas isso e nada mais, esses animais com suas línguas informes me louvariam do amanhecer ao anoitecer, e se soubesse onde me encontrar, deixariam todas as partes do globo para vir e agradecer ao seu benéfico defensor. Então os animais fariam de tudo para agradecer a Deus, né? Se sacrificariam, mas as pessoas não vão. Então presta atenção no que Deus está falando. Como é triste, né, o que ele está falando. Quase todos eles serão absolutamente surdos para as vozes e dons espirituais, e quase surdos para os dons corporais. Em vez de reconhecer a minha bondade e me amar por gratidão, eles se aproveitarão do bem-estar que darei a eles para se afundarem cada vez mais no abismo que eles gostam. Então é estranho, né? É uma parte assim difícil. É que Jesus está falando que vai deixar, tá sobre a terra todos os dons, né? Que ele está disposto a perdoar tudo e ele vai derramar tudo,
Mas ele está falando que a maioria vai só aproveitar, né, desses dons, vai se aproveitar disso, né, para os seus gostos próprios, né. Não sei se tem a ver, né, igual eu estava vendo aquele dia, né, uma pastora lá arrastando multidão ali e ela vivendo no maior luxo, cheio de procedimento estético, plástica, mansão e falando em nome de Deus, né? Então, não sei, ela não está aproveitando os dons de Deus para Deus, né? É para o bem próprio, né? Lá como eles gostam, lá como bestas impuras em solo lamacento. Eles chafurdam e esperam pelo que seduz 9/10 da humanidade. É muito triste isso que Jesus fala. Então imagine a humanidade dividida em 10 partes, né? E 9 delas, né? 9 delas, só uma pequena parte, gente. Então imagine de 10 pessoas, só uma que não está enlameada, né? Então 9/10 com luxúria, lascívia, fraude, violência, roubo, heresia, superstição e outras corrupções sensuais e espirituais, que são tão hediondas que sua existência parece impossível para as pessoas honestas. Mas elas existem e fazem os céus corar e nossa divindade se agitar com gestos de indignação. Nem o esbanjamento paternal de presentes, nem os terríveis sinais no céu serão capazes de transformar aqueles que viviam naquela época em filhos de Deus. Eu estava pensando, né, sobre Jesus, ele falar que está derramando tudo, né, se for esse tempo nosso, eu fiquei pensando nos orvalhos benéficos que são produzidos, né, então é um derramamento. Então só não volta para Deus porque quem não quer, né? Porque está obstinado, né? Nos prazeres, né? Está obstinado nessas luxúrias. E Jesus fala 9/10, eu vou falar bem a verdade para vocês, lógico que a gente não duvida da palavra de Deus, mas a hora que fala, você fala, será que é tudo isso? Deus, mas não é, a gente pode pensar até que é o contrário, né? Ai, Jesus, acho que é só 1/10 que está no mal, né? Mas ontem eu estava aqui em casa, né? Uma amiga veio aqui trazer um negócio meu que tava com ela, ela veio trazer. E aí, conversando assim, um pouquinho que a gente conversou, aí você fica sabendo das coisas. Eu olhei para ela e falei assim, meu Deus, mas o que tá acontecendo com as pessoas, né? Ela tava falando que ontem foi uma moça presa aqui da minha cidade, vendendo anabolizantes, né, e tal. E aí você vê aquelas pessoas com aquele corpo todo cheio de anabolizante, cheio de tatuagem, outro que, sabe, é tanta coisa horrível que a gente vai vendo. E aí você vai vendo que a loucura, assim, da cabeça das pessoas, né? E aí você fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Até eu falei isso pra ela, né? Eu falei assim, meu Deus, o que será que tá acontecendo com as pessoas? Ela falou assim pra mim, falta de Deus. A pessoa tem um vazio, né? Dentro de si e não preenche com Deus. Vai preenchendo com essas coisas. Vai preenchendo com qualquer coisa do mundo. E vai de vazio em vazio. Por isso que eu falei, é um vazio. Só que a vontade delas, né? Se você for agradar a si mesmo, né? A vontade humana ela é muito exigente. Ela não é fácil de agradar. Entendeu? Ela sempre exige mais. Ela sempre quer umas coisas loucas, né? Ela vai levando a gente à loucura, né? E sendo que Deus é fácil de agradar. É isso que eu estava pensando hoje. Falei, meu Deus, é difícil de agradar. É a vontade humana, né? Deus com tudo se agrada, né? Ele se agrada com... Eu estava pensando assim, porque foi uma coisa assim que aconteceu uma coisa comigo essa semana. Foi domingo e ontem, né? Eu senti assim, uma exaustão. Meu Deus do céu, uma exaustão.
que eu não consegui fazer nada ontem, nada, nem olhar celular, nada, nada. Era assim, aquele sono. E eu não conseguia prestar atenção em nada, aquela exaustão. Até hoje ainda eu tô, mas eu vi que me deu um esgotamento físico e até mental, né? Mas aí eu fiquei perguntando para Jesus, né? Eu falei, Jesus, que é isso? E eu fiquei meio assim, né? Eu falei assim, Jesus, é normal? Será que eu tô... A gente já pensa, né? Você tá deixando Deus de lado, sei lá. Eu sempre fico pensando assim, né? E aí hoje eu tava pensando nisso, eu falei assim, Jesus, é uma exaustão, né? E aí ele foi lembrando, aí eu pensei, lógico que eu já ligo a minha vida com a de Jesus, né? Eu falei, o senhor tá cansado também, né? Porque quando eu não sou mais eu, né? E aí eu fiquei pensando, falei, o senhor tá cansado, o senhor também tá exausto. Eu fiquei imaginando a exaustão, né? Deus é incansável, a gente sabe por ele mesmo, mas ao mesmo tempo ele tá fadigado, a gente sabe disso, né? Ele aguenta porque ele é Deus, né? Porque se não fosse Deus, ele não teria a paciência que ele fala que ele tem aqui, que é só Deus mesmo para ter a paciência que tem, né? Então é só Deus mesmo, mas pensei em Jesus na hora, assim, falando assim, Jesus, olhando todas essas coisas, essas loucuras do mundo, como que não ia Jesus estar cansado, né? E aí ele fez eu lembrar, falou assim, o tanto que eu trabalhei, né, por esses dias, incansavelmente, de segunda a segunda, né, eu fui dirigindo, voltei dirigindo, estrada, que eu tenho pego bastante estrada, e aí aí ele foi lembrando, né, porque eu tava assim, pensando se ele tava triste comigo, né, por estar exausta daquele jeito, não ter conseguido quase, sabe, igual eu falei, deu uma exaustão que eu não consegui ver celular, não vi nada, eu queria, assim, ardia o meu olho, não sei nem explicar pra vocês, um corpo cansado, cabeça cansada, né? E aí eu pensei assim, se ele tava triste por causa disso, né? E daí aí veio na minha cabeça assim, falei assim, o humano fica triste, né? O humano sempre vai ver um defeito de falar que você descansou um dia. Mas Deus, olhando tudo que eu estava vindo, ele viu que a minha natureza foi uma exaustão da minha natureza, eu não tive controle. Então, quando eu não tive controle, não é eu que quis, né? Então, se foi permitido, é Deus que quis. Então, Deus não está insatisfeito. Não sei se eu consigo explicar, não é Deus que está insatisfeito, né? Mas se fosse no humano, o humano está insatisfeito, né? Então, o humano não se satisfaz. Foi por isso que eu pensei nisso, né? Falei, nossa, Senhor, lógico, né? Vou voltar, né? Falei assim, vou ler hoje tudo certinho, né? Mesmo que estiver um pouco cansado, porque daí agora até dormir bem à noite, até falei assim, eu vou dormir bem à noite, né? Dormir um pouco mais cedo e acordar até um pouco mais tarde para descansar mesmo. Falei, eu descansar porque se eu não descansar eu ia ter que descansar, né? Eu percebi que era uma exaustão, né? Que vinha essa palavra, exaustão, exaustão. E aí, para continuar, né? Falei, então vamos continuar, lógico. Mas o que veio, assim, de luz foi isso, né? Foi, assim, o humano que não é satisfeito, né? Deus, ele é o que ele criou e da forma que ele criou, ele tá satisfeito, né? Ele pede coisas simples, né? Ele quer as coisas simples porque ele está satisfeito com o simples. Quem não é satisfeito com o simples é o homem, né? O homem que não é satisfeito, o homem que é insatisfeito, né? Então vou continuar aqui, tá? Nem o esbanjamento paternal de presentes, nem os terríveis sinais do céu serão capazes de transformar aqueles que viviam naquela época em filhos de Deus. E então meu grande o terrível dia chegará. Nem é um dia de 24 horas. Meu tempo é medido de forma diferente. Chama-se dia porque surge durante o dia. E agirei durante esse tempo. Farei a última triagem dos que vivem na terra. E isso acontecerá
durante a última libertação de Satanás. Então será visto quem tem o reino de Deus dentro e que tem o reino de Satanás dentro. Então está dentro, né? Está ali, como é que eu falo assim, instalado, né? Quem tem o reino, qual é o pai, né? Qual é o verdadeiro mestre, né? De cada um. Porque este último, com suas bocas, seus atos e, acima de tudo, seus corações blasfemados, irão lançar os últimos insultos contra a minha lei e executar os últimos sacrilégios contra Deus. Ao passo que o primeiro, os filhos e os súditos do Senhor, enquanto a última batalha atinge a terra, com indizível horror, eles se agarrarão à minha cruz. Invocarão meu nome Salvador, e minha vinda como juiz não os aterrorizará. Na verdade, será o seu jubileu, porque os fiéis são os salvos, aqueles a quem Joel chama de remanescentes do Senhor. Em outras palavras, aqueles que permanecem do Senhor após a pilhagem de Satanás. Então, Satanás está ali, né? Sutil, abertamente. Hoje nós estamos no tempo que Satanás está em todas as formas, né? A gente está com corrupção para todo lado, né? Mas então isso é uma pilhagem de Satanás, né? Todo o tempo. E aí Jesus está vendo o quê? O coração que o ama. Porque aquilo que eu falei, né? Eu estava falando, né? Quem ama, não importa se o outro não vai ficar sabendo, né? Ele não faz, porque ele ama, né? Porque ele está traindo a si mesmo, né? Então, quando a gente ama de verdade, se a gente fizer algo de errado pro outro, a gente está traindo nós mesmos, né? Mas aqueles que não estão nem aí, né? Estão caindo, né? Então, sei, né? Bendito, bendito para sempre estes meus filhos. Deles é o céu eterno, unidos aos fiéis do Senhor de todos os tempos. Eles possuirão a Deus. Olha só, né? Divina vontade aqui, pura, né? Possuirão a Deus, né? Serão moradas divinas, tudo aquilo que a gente está... se unirão a todos, de todos os tempos, ó. Olha, que Jesus, olha a frase que Jesus termina. Bendito, bendito para sempre estes meus filhos. Deles é o céu eterno, unidos aos fiéis do Senhor de todos os tempos, passado, presente e futuro. Eles possuirão a Deus, cuja possessão é bem-aventurança eterna. Meu Deus do céu. Então, vou terminar nesse por hoje, né? E aí, no próximo a gente continua do 38, tá? Então, estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.